Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o capítulo 6 do livro de Provérbios. Nós temos visto vários assuntos extremamente importantes e pertinentes que estão contidos neste livro. Já falámos acerca de vida familiar, relacionamento sexual, vida financeira, cuidado com o outro, cuidado com aqueles que têm maus instintos e, de facto, continuamos a aprender coisas tremendas nestes textos bíblicos. Então, aqui tem áreas fundamentais para a nossa vida diária. E se você efetivamente não apanhou nos últimos programas estas referências, eu sugeria que você lesse o capítulo 5 e capítulo 6 do livro de Provérbios e certamente você poderá retirar as próprias lições deste texto bíblico. A palavra de Deus é muito clara. Ela nos ensina de uma forma tremenda. Mas é importante nós podermos lê-la para aprender os seus conceitos e aplicá-los no nosso dia-a-dia. Eu gostaria então de olhar consigo para o texto bíblico deste capítulo 6 do livro de Provérbios. Ele começa por dizer: o homem de Belial, o homem vil, é aquele que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrado, sem que haja cura. Aqui vemos o estado de um homem que se afasta dos caminhos de Deus. Tudo nele parece uma ameaça. A sua palavra, o seu olhar, os seus dedos, a forma de estar em pé, a forma de agir e de andar. De facto, é uma pessoa que procura o mal. E nós realmente, se olharmos para a descrição bíblica e começarmos a ver o que a Bíblia está a dizer, provavelmente começamos a vislumbrar algum ser humano. Porque realmente, quando nós analisamos os textos bíblicos, conseguimos ver aquilo que acontece na sociedade. Se você olha para determinados grupos, gangues ou máfias ou coisas assim, nós verificamos que de facto eles criam um próprio estilo até de andar, o estilo de agir, os seus sinais são próprios, só aquele grupo efetivamente é que os entende. A maior parte das pessoas não consegue compreender ou vislumbrar aqueles sinais. E é isto que o texto bíblico nos está a dizer. O homem que constantemente está a maquinar o mal, dorme e acorda a pensar no mal. E se nós avaliarmos, e mais pelos filmes que temos visto vindos dos Estados Unidos, das máfias organizadas, quer máfias italianas, máfias russas e outras, verificamos que estes grupos normalmente até são bastante religiosos. Vão à missa, têm lá as suas devoções, mas a sua vida com Deus não tem influência nenhuma no seu comportamento diário. São pessoas sem escrúpulos, muitas vezes capazes de matar famílias inteiras, simplesmente porque elas lhe fizeram oposição em algum negócio de tráfico de arma ou drogas. E realmente aquelas pessoas depois no domingo vão à missa e fazem as suas rezas e até dão as suas ofertas, como se de alguma forma isso servisse para purgar o seu mal. Efetivamente a palavra de Deus diz que Deus vai agir repentinamente sobre a vida destas pessoas. E sabemos que muitos deles morrem novos. São pessoas que acabam nas ruas. E é triste que assim o seja. Deus efetivamente quer transformar a vida das pessoas. Não quer que as pessoas se autodestruam. Há, de facto, alternativas a esta atitude de maldade, de maquinar o mal, de procurar a maldade dos outros. Há uma alternativa, que é a alternativa do amor. Uma alternativa que muitas destas pessoas não conhecem, pois elas só conheceram a linguagem da violência. Mas é uma oportunidade que Deus dá. Alguns dos nossos ouvintes que estão nos presídios e que assistem ao nosso programa, eu quero dizer que vocês continuam com a oportunidade da parte de Deus. Muitos de vocês estão a pagar penas de algumas coisas que fizeram. Outros foram injustiçados e se calhar estão a cumprir penas completamente desajustadas àquilo que aconteceu. Mas, no entanto, Deus tem uma oportunidade para aqueles que trilharam um caminho, se afastaram de Deus, e há uma oportunidade de regressar.
Conheço um caso de um jovem que estava envolvido num gangue. Ele foi levado a tribunal para poder, enfim, ser punido. Mas aquela juíza que estava a tomar conta do caso na altura teve o bom senso de dar uma nova oportunidade àquele jovem. Ele estava envolvido em assaltos por esticão, violência, mas, no entanto, foi-lhe dada uma nova oportunidade por aquela juíza. Esse jovem percebeu o caminho que estava a trilhar, arrependeu-se do seu caminho, voltou-se para Deus, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E hoje, de facto, é uma pessoa completamente diferente. A sua vida é uma vida que as pessoas olham e dizem: uau, vale a pena imitar este jovem. É uma pessoa com um coração bom, uma pessoa que realmente tem um coração de querer ajudar os outros, um coração até muitas vezes inocente, mas, no entanto, o seu percurso inicial estava envolvido naquilo que é mais duro da vida. Então as pessoas têm sempre uma oportunidade de mudar de vida. Deus dá essa oportunidade em Cristo Jesus. Se não for a Cristo a tocar a vida deste jovem, provavelmente seria mais um que estaria numa das prisões do nosso país, se calhar a ouvir o nosso programa e a lamentar-se de não ter feito a mudança na sua vida em tempo oportuno. Então, se você já se lamenta da sua vida não ter tomado essa atitude antes, está na altura de tomá-la agora, de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador agora mesmo, neste momento enquanto me ouve. Dizer a Jesus: Senhor, eu confesso o meu pecado, eu me arrependo do meu pecado e entrego a minha vida nas tuas mãos. Utiliza-me mesmo aqui, na prisão, para ser uma testemunha fiel. Sabem, tenho conhecido vários casos de igrejas, estou a falar de igrejas dentro dos presídios. Sabem porquê? Porque pessoas que estavam presas reconheceram o seu erro, pediram perdão pelo seu pecado, foram pedir perdão às pessoas que tinham magoado, assaltado, pediram perdão por escrito, alguns, porque, como é óbvio, não podiam sair, mas dentro da própria prisão começaram a partilhar o Evangelho. Alguns tornaram-se pastores dentro das prisões e estão hoje a anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Há sempre uma oportunidade que Deus dá, a menos que Deus diga: a tua taça da ira chegou ao fim, ficou completamente cheia, terminou a tua oportunidade. Se Deus ainda não te disse isso, talvez seja a altura de te arrepender, voltares para Cristo com lágrimas e poderes dizer: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu quero dizer com muita sinceridade que alguns que estão a ouvir-me talvez pensarão com lágrimas, mas espera lá, eu sou um homem. Pois somos homens, mas os homens também choram e não tem mal nenhum chorar o nosso pecado. Não tem mal nenhum chorar de arrependimento. Diante de Deus, você que me está a ouvir e que estamos só nós os dois a conversar, você pode fazer isso com o seu coração em lágrimas, os seus olhos em lágrimas, de joelhos diante de Deus, entregando a sua vida neste momento. E tenha esse tempo com Deus. A palavra de Deus realmente é marcante na vida de quem entrega a sua vida a Jesus Cristo. Eu queria continuar, mesmo respeitando as pessoas que estão a fazer essa decisão neste momento, mas queria continuar a ler a Bíblia enquanto você faz essa oração, enquanto derrama o seu coração diante de Deus. A palavra de Deus continua a dar advertências e a mostrar-nos como nós nos devemos comportar. O verso 16 deste capítulo 6 do livro de Provérbios diz: 6 coisas o Senhor aborrece e à 7ª a sua alma abomina. Aqui temos um versículo que pode parecer estranho. Há coisas na vida que Deus efetivamente aborrece. Há coisas que Deus abomina, odeia. Há coisas que Deus não quer que aconteçam. Então a pergunta que alguns estão a fazer é: mas será que Deus se pode aborrecer? Será que Deus se pode irar? E este versículo diz que sim, Deus aborrece-se com o pecado. É verdade que Deus é amor, mas Deus fica irado com as pessoas que, vezes sem conta, pecam e não se arrependem. Muitas vezes até escarnecem quando estão a pecar, estão a fazê-lo com consciência. E isso aborrece o coração de Deus. Deus fica extremamente triste quando vê os seus filhos a trilharem o caminho de Satanás, a trilharem o caminho das trevas, a se autodestruírem. Sabem porque é que Deus aborrece isso? Porque Deus ama. E porque Deus ama muito, Deus se preocupa muito. Então a palavra de Deus nos mostra que Deus aborrece. Vamos ver primeiramente o que é que Deus aborrece. A primeira coisa que Deus aborrece é olhos altivos. É aquele olhar que eu tenho ou você tem de pensar que eu sou superior ao outro. É um olhar de facto arrogante, um olhar altivo,
um olhar que mostra a nossa atitude do coração. E por isso mesmo Deus abomina este olhar, aborrece este olhar. É realmente perigoso quando nós trilhamos este caminho de ter um olhar altivo. Jesus Cristo, quando estava no nosso meio, ele falou com os fariseus porque eles tinham este olhar altivo. E Jesus contou aquela história de um fariseu que foi ao templo para orar e chegou lá, estava lá um outro homem a orar também, um publicano. E esse publicano ajoelhava-se diante de Deus e pedia clemência, pedia perdão pelos seus pecados, porque ele sabia que tinha feito mal, queria se arrepender e mudar de vida. E aquele religioso fariseu estava ali em pé, enfim, deu o seu dízimo, dava as suas ofertas, fazia as suas orações eloquentes, e a palavra de Deus mostrava, Jesus Cristo mostrava, que aquele homem não tinha compaixão nenhuma pelo outro que estava ali a chorar o seu pecado. E Jesus no final diz que este que chorava o seu pecado saiu para casa justificado. O outro nem tinha compaixão daquele que estava ali, achava-se superior a ele, tinha um olhar altivo, pensando, bem, eu sou o melhor, eu é que sou verdadeiramente justo, olhem para aquele ali a chorar o seu pecado. E ele clamava àquele publicano, Senhor, tem compaixão de mim que sou pecador. E muitas vezes nós precisamos de ter esta atitude diante de Deus, clamar o nosso pecado, Senhor, perdoa-nos o nosso pecado. E não assume essa atitude de olhar altivo, de um religioso fariseu, que pensa que já tem tudo e que não precisa de nada. Então esta é uma atitude que Deus aborrece, um olhar altivo. Uma segunda coisa que Deus aborrece é língua mentirosa. Língua mentirosa é de facto algo extremamente complicado porque cria situações terríveis ao nosso redor. A língua mentirosa, aquela que calunia os seus amigos, é descrita na Bíblia em vários aspectos e a Bíblia mostra, o livro de Tiago nos deixa referências muito interessantes sobre este aspecto. Mas essa língua mentirosa é uma língua que está ao serviço de Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Quando nós proferimos uma mentira, é como se estivéssemos a fazer uma oração a Satanás e a dizer, Satanás, por favor, vem ajudar-me aqui que eu estou aflito e como eu não me dou com a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade, como eu não me dou com Jesus Cristo, então eu prefiro usar a mentira, satisfazer os teus desejos, Satanás. Você percebe a gravidade da sua ação quando está a proferir uma mentira, por pequena que seja? Você está ao serviço de Satanás. Quando você diz em casa ao seu filho, olha, diz que o pai não está. Você está a ensinar, sabe o quê ao seu filho? Está a ensinar o seu filho a mentir. Depois, se o seu filho lhe mentir assim, você vai lhe dar uma palmada porque ele mentiu. Mas, entretanto, você ensina ao seu filho a mentir e depois estranha quando o seu filho mente. Então, aprendamos a ter cuidado com a nossa língua, que é mentirosa. E o livro de Tiago descreve de uma forma fantástica esta questão da língua. Eu gostaria de ler Tiago capítulo 3, versos 5 a 10, diz assim, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e têm sido domados pelo género humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos a Deus, o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E da mesma boca procede bênção e maldição. É exatamente isto que Deus aborrece. Deus aborrece a língua mentirosa porque a língua que mente é instrumento de Satanás para matar, para destruir o ser humano que está à nossa volta. Precisamos arrepiar caminho, precisamos mudar de comportamento, tomar cautela com a nossa boca. Jesus diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então necessitamos tomar atenção não só às nossas palavras, mas àquilo que está no nosso coração. Uma outra coisa que a palavra de Deus nos mostra que Deus aborrece é mãos que derramam sangue inocente. É interessante ver que aqui o homicídio é colocado em terceiro lugar e não no primeiro. Talvez na nossa perspectiva humana, este deveria ser logo um dos primeiros assuntos a ser tratado por Deus.
Mas vejamos que Deus coloca o homicídio no mesmo patamar que a língua mentirosa, no mesmo patamar até do olhar arrogante, orgulhoso. Aliás, Deus começa por tratar em primeiro lugar desses aspectos e depois então vai à questão do homicídio. É interessante ver que isto é assunto sério, mas os assuntos que estão para trás não são menos sérios. E nós, seres humanos, temos a tendência de desvalorizar a mentira, de desvalorizar o orgulho, pensando que isso não é tão mau como o homicídio. E a palavra de Deus diz é que o homicídio é grave, é extremamente grave. Tirar a vida de alguém, derramar sangue inocente é extremamente grave. Mas também mentir é extremamente grave. Também ter orgulho no coração é extremamente grave. E por isso devemos colocar de lado todos esses aspectos da nossa vida. Um outro aspecto interessante agora que vai ser descrito aqui é o coração que trama projetos iníquos. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, no verso 14, ele já tinha dito que no seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas. É deste coração que o autor sagrado está a falar. Aquele coração que trama projetos iníquos. É esse que Deus aborrece. É aquela pessoa que está constantemente a maquinar o mal, a pensar qual a próxima coisa que vai fazer de errado, qual o próximo carro que vai assaltar, qual a próxima pessoa que vai maltratar, qual a próxima pessoa que vai mentir, qual a próxima pessoa que vai enganar. E esta pessoa está constantemente à procura de mais um esquema, de mais uma situação, de mais uma calúnia, de mais ódio, de mais violência. Este coração, a palavra de Deus nos mostra que Deus aborrece esse tipo de situação. Um outro aspecto, e passando adiante, Deus aborrece ainda mais uma coisa: os pés que se apressam a correr para o mal. Então temos aqui de alguma forma pés malditos, pés que se apressam, em vez de levar boas novas, como a palavra de Deus nos ensina, a levar o mal, a levar a contenda, a levar a desgraça, a levar o fatalismo às pessoas que cruzam connosco. E há mais uma coisa que Deus abomina. A sexta coisa que Deus abomina é a testemunha falsa que profere mentiras. Vemos se por um lado inicialmente tínhamos a mentira, o simples facto de mentir, aqui agora é utilizar a mentira para testemunhar falsamente contra alguém. Começar a criar uma imagem errada acerca de determinada pessoa. E depois culmina no sétimo aspecto aqui do verso 19, que é o que semeia contendas entre irmãos. Esta é talvez a coisa mais grave que Deus tem aqui descrito. Mais grave até do que o homicídio, ou poderíamos mesmo pôr ao mesmo nível do homicídio, aquele que semeia contendas entre irmãos. E, infelizmente, já tenho conhecido pessoas deste género, que procuram através de calúnias, mentiras, levantar suspeitas, e aqui Satanás é extremamente astuto. Você toma muita cautela sobre aquelas pessoas que não fazem afirmações. Muitas vezes elas fazem perguntas, levantam suspeitas sobre, mas será que aquela pessoa tem mesmo intenções sérias? Olha que eu acho que aquela pessoa assim, com uma atitude daquelas, não me parece ter uma intenção séria. Eu não estou a afirmar. Percebe a lógica de quem semeia contendas entre irmãos? A pessoa não chega lá com uma afirmação feita, hermeticamente fechada, não. A pessoa simplesmente levanta dúvidas. Então, como tem muitas dúvidas, ele vai lançando dúvidas e pode ser que alguma crie raízes no seu coração. Toma atenção a essas pessoas que estão constantemente a lançar dúvidas sobre os outros, que no fundo não querem chegar a lado nenhum a não ser levantar dúvidas. Sabe quem usou esta estratégia? Satanás. Satanás desde o Éden que usa esta estratégia. Ele, quando chegou a Adão e Eva, ele não disse, bem, Deus não quer-vos mal, Deus é maldoso e então eu vou-vos dar aqui uma alternativa. Não, ele chegou lá e, será que é mesmo assim? Será que se vocês não comerem da árvore que Deus vos disse, vai acontecer mesmo isso? E ele não afirmou. Ele não fez uma afirmação categórica, ele lançou a dúvida. E com Jesus Cristo a mesma coisa. Satanás não chegou lá e fez uma afirmação. Não, ele disse, se tu és o Filho de Deus, mostra lá então, prova. Ele lançou a dúvida. Esta é a estratégia de Satanás. Se você começa a perceber-se de alguém que está a chegar ao pé de si, a lançar dúvidas sobre uma terceira pessoa, corte esse relacionamento. Deus abomina a pessoa que semeia contendas
entre irmãos. Eu quero dizer também que Deus fará justiça e Deus um dia mostrará quem tem razão e quem não tem. É verdade que por vezes os estragos provocados são terríveis, são tremendos. Chega ao ponto de ruptura e muitas vezes amizades são destruídas por causa desta pessoa que semeou contendas. Mas eu quero dizer por experiência própria, e algumas pessoas já tentaram infelizmente fazer isso comigo próprio, essas pessoas, creio eu, que estão hoje diante de Deus também a colher aquilo que semearam. Semearam contendas, estão hoje a colher muitas vezes contendas. Então tenhamos atenção a este texto bíblico que diz: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª diz: e o que semeia contendas entre irmãos. Passemos agora ao verso 20 deste capítulo 6. Ele diz: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Aqui mais uma vez o autor sagrado desafia o seu filho a caminhar nas orientações que recebeu dos seus pais. Eu quero deixar aqui uma palavra de facto aos filhos. Muitas vezes nós, filhos, quando ainda somos jovens, pensamos que os nossos pais não nos compreendem, não nos ajudam, mas eu quero dizer que todos os pais, mesmo aqueles que às vezes fazem coisas erradas, procuram sempre, nas suas ideias, o melhor para os seus filhos. Eu creio que mesmo os pais que por vezes abandonam os seus filhos, a sua intenção é boa. Ainda que os estragos são terríveis, eu não estou a dizer que eles devem fazer isso. Não abandono nunca os seus filhos. Mas eu estou a falar para os filhos que talvez foram abandonados. Muitas vezes os pais têm intenções boas, pensando: eu não sou capaz de cuidar desta criança, não tenho condições, não sou uma boa pessoa. Por vezes os pais têm má imagem acerca de si próprio e dizem: eu vou entregar a alguém que possa cuidar melhor. E na sua intenção, a intenção é boa. Mas os estragos que provoca no coração de uma criança e de um adulto que é abandonado são tremendos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.